E é o seguinte, ó. Temos aí o Tuchel, o Ancelotti, Dorival, Luiz Henrique, Abel Ferreira, Fernando Diniz. Fernando Diniz tá aí? Eu acho que é um ótimo nome, né? Um ótimo nome. E o Jorge Jesus, né? E aí, ó, melhor nome, pode ser uma boa e descartado. O famoso nem pensar, né? Vamos começar então essa brincadeira. Eu acho que tá justo, né? Nossa produção colocou ali os Tá nomes, justo. ô Gabriel. Acho que Tá justo. sentiu falta de alguém aí, ou. Claro que assim, tem um monte de nome, né? Não. Mas acho que pelo menos do que tem se falado no momento, né? Não, eu acho que, tá legal. alguns que poderiam estar aí foram descartados no... Por exemplo, Guardiola, né? Não, Enfim, o Guardiola já- acho que é um sonho assim muito distante, ele não... Ah. Não sei se ele tem esse sonho de treinar a seleção, e, enfim. Já teve. E hoje beira o impagável, né? Então. Não é difícil. Eu tô falando em brasileiros, você já teve o momento que parecia que a bola quicando era o Renato, acho que hoje não é mais. É loucura. Em algum momento foi o Cuca, não acho que a CBF vá meter o dedo aí e entrar nesse vespeiro. Até pelo que ele Não fez, vai. né? Não vai, acho que não vai querer. E tinha outro, mas não, é isso mesmo. É isso. Dorival, Renato, Cuca, tinha o Rogério Ceni. Eu acho que aquele momento dele de Flamengo poderia ter sido o pulo do gato. Mas não foi, né? Apesar de ter ganho o brasileiro, Não consolidou, não né? consolidou. Enfim. Ó, vamos começar então. Ô, produção, obviamente coloca o melhor nome, só pode um, é isso mesmo, né? Só pra confirmar legal. Só pode um, então, no melhor nome. Pode ser uma boa e bota quem vocês quiserem, descartar também quantos vocês quiserem. Vamos começar então com o nome. Eu vou começar ali com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique trabalhou aí na Copa com a Espanha. Ficou impressionado lá com o marroquino, né? Falou de onde que veio esse cara. O Olnari é isso? E aí, Luiz Henrique, ô Formiga, você colocaria onde nesse sair do Não, muro? pra mim é totalmente descartado. Eu não entendi. Eu acho um perfil dificílimo. Não acho que é Mas disso descartado mais por ele e por todo o cenário que volta ou por você? Eu acho que eu não entendi de onde surgiu o nome do Luiz Henrique. Eu não vejo nenhum vínculo, nenhuma relação. Eu acho um perfil muito difícil. É um cara que vivia em guerra com a imprensa espanhola. Não acho que é desse perfil que o Brasil precise agora. É um cara extremamente emocional. Eu acho que isso pode ser bom. Não acho que tem essa rodagem de treinador para falar, pô, que com unanimidade não. Então, pra mim é descartado, assim, eu não, realmente não, nem entendi de onde surgiu isso aí, mas... Você compra dele? Ou... Com certeza. Pra mim, o Luiz Henrique ele não tem nem rodagem para poder assumir uma seleção brasileira. Por mais pelo trabalho que ele tenha feito no Barcelona, ganhou títulos e tal, mas seleção brasileira, unanimidade, que é o que estamos falando aqui, o Luiz Henrique está completamente descartado para mim. Ó, então vamos com outro aqui, ó. Jorge Jesus, né? Que ele fez um excelente trabalho no Flamengo. Aí depois posso dizer que por onde anda Jesus? Eu, em algum momento, eu já achei que o Jesus poderia ser o nome. Pelo modelo de jogo, pela forma, mas também é um perfil de difícil trato. É um cara muito de altos e baixos. Mas não foi uma emocionada aqui que nós demos? Não, Claro que existe um bom trabalho por trás do Carência. homem. Pode ser, mas pode né, não ser. foi uma emocionada? Pode Caralho, ser. o que o cara fez, Pode ser, eu caracas. acho que a gente pode ter se empolgado. Se você olhar os últimos, 10 anos de trabalho do Jorge Jesus, o Flamengo foi um negócio muito à parte. Lá, ali, 2013 e tal, teve um momento excepcional no Benfica também, mas que resultou em alguns títulos e muitas decepções. Eu acho que poderia ser uma boa. Eu acho que poderia ser uma boa, quase no descartado. Mas eu acho que poderia ser uma boa. Ele ainda tem entrada, tem um modelo de jogo interessante, claramente deu resultado rápido no Flamengo, isso aí é evidente. Mas eu acho que ele tem questões, né? Vale lembrar que ele não conseguiu levar recentemente nenhum dos seus times à Champions, por exemplo. E chegando no confronto como favorito, né? Lá da pré-Champions. E contratado Ele chega para pra- isso. Contratado para isso. Mas Ele eu acho que ele poderia... Ferreira, inclusive, pro AOK, né? Exatamente. Mas eu acho que ele poderia ser um bom nome ali, quase na outra sala. Tá. Você compra também essa aí? Eu descarto. Porque eu acho que o perfil dele é meio de confronto, sabe? Eu não sei se lidaria muito bem com as feras da seleção. Esse jogo que o Tite faz bastante, de ser um cara que escuta, dá espaço, eu acho que ele é mais impositivo. Não sei se casaria muito bem, até porque, assim... E é muito controlador também, Entendeu? né? O Flamengo, ele centralizou basicamente tudo, a Monique sempre traz esse dado. E quando ele saiu, que perdeu essa centralização, o Flamengo ficou um pouco perdido. Claramente, a Monique também trouxe essa informação,
a CBF não quer essa centralização plena, porque quer esse diálogo, né, com a seleção Você olímpica. terceiriza, você deixa na mão dele. Você está arrendando. É isso. Você está privatizando o departamento de futebol da CBF. Ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, né? Que já é privatizado. Porque a gente precisa de técnicos, né? Vamos lembrar mais uma vez, de técnicos, não de coach. Não tô falando que o Tite tá? Só que a gente não pode errar, pelo menos eu acho, né? Que a gente não pode se perder por esse perfil. Aí a produção falou, você vai ter que desempatar. Roda e não fala porra nenhuma. É que ele falou agora assim, você vai ter que desempatar. Eu tô muito com o Gabriel, muito com o Gabriel. Descartado pra mim o Jorge Jesus, não acho que tem perfil. Questão de perfil pra seleção brasileira. De onde é que tiraram o Tuxa aí, só por curiosidade? Quem botou o Tuxa aí? A produção foi o nosso. Quem que foi, produção? Fala o nome do cidadão, que eu quero saber, vou falar aqui. É aquele? Foi. Quem que foi? Foi Caio Cruz? Foi o senhor Nicolas? Dê nome aos bois. Foi o senhor Marcelo D2? Quem que foi? Hã? Os três. Os três? Mas surgiu de onde isso aí? Então vamos com o Tuxa, já que você falou aí. Pra mim é absolutamente descartado. Mas por quê? Estilo de jogo que não faz sentido nenhum ter essa relação? relação. Estilo de jogo eu acho que é até legal, mas assim, de novo, vínculo zero, questão de língua, culturalmente não tem nenhuma... nada. E produção eu te criticou aqui, tá? Quer dizer, criticou não, deixou um recado. Falou, por que ele não assume a seleção então? Não, porque eu não sou treinador, não tenho nem a licença da CBF. Já tá respondido, pra deixar de ser trouxa. A produção. Porque eu não posso, também não tenho esse talento. E não quero abrir mão aqui dessa mamata. Aí você foi bem, né? Caraca, foi monstro agora, hein? Então, resumindo, o Tuxa, acho que não tem nada a ver, cara, e aí, sinceramente. ô Gabriel? Cara, não sei nem se financeiramente seria possível, de verdade. Já foi um dos técnicos mais caros do mundo, teve questão de reta final de trabalho, tanto no PSG quanto no Chelsea, de desgaste ali. Modelo de jogo, eu acho que tudo certo, daria pra rolar, mas, pô, num geral, cara, não tem absolutamente nada a ver, assim, dos estrangeiros ele ia cair como um pato completamente fora, patinho feio ali da história, né? Olhando ao redor, onde é que eu tô. Entendi. Descartado. E acho que culturalmente ia ter um choque também de trabalho muito pesado, cara. Pode ser. Um alemão comandando eu tô a seleção brasileira. Nessa, embora não tenha que dar a minha opinião, mas eu dei aqui. Descartado também. Vamos ali para Dorival. Dorival, como é que é? Eu quero saber naturalmente a opinião do Bruno sobre o meu trabalho e se eu sou o cara mais capacitado para estar nesse momento na seleção brasileira. Cara, impressionante assim, isso aí, né? É impressionante. Eu fico de cara, assim, como o Dorival teve resultado, porém, como parte da torcida do Flamengo, uma parte, tá? Que eu não sei se é a maior ou menor, uma parte da bolha do Twitter, por exemplo, que não gostava do trabalho do Dorival, que tinha questões sérias de desempenho do Flamengo na visão dessa galera. Eu acho que virou um hype muito do nada. Lembrando que o Dorival, no início do ano, estava no Ceará fazendo um bom trabalho, e esse bom trabalho, não sei nem se o credenciou, acho que o que o credenciou foi ser um cara de ótima relação no mercado, eu ia falar para ser lembrado esse lado forte dele, pro Flamengo, porque se não fosse o trabalho no Ceará, eu não sei nem se o Flamengo lembraria dele ali para ir no Dorival. Ele estava desempregado. Ele ia cair no esquecimento. Em janeiro ele estava sem clube. Porque assim, o Dorival é um cara que no Santos fez um trabalho maravilhoso, foi um dos times mais divertidos que eu vi jogar nos últimos 15 anos, e eu acho que depois ele fez escolhas equivocadas de trabalho. O Dorival não é um apagador de incêndio, eu acho que o Dorival é um trabalho propositivo, de tempo, e ele foi para lugares que eu não sei se casava com isso. E isso foi arranhando um pouco a imagem do Dorival, que eu gosto legal. O próprio Atlético, né? O Atlético, outros lugares, assim, ele foi para times que estavam ali lutando contra rebaixamento e tal, não sei se tinha a ver com a parada dele. De resposta rápida, né? De resposta rápida e tal. E times que talvez não precisassem ter a bola e tudo. Pô, bicho, eu achei um pouco viagem, assim, o nome do Dorival do nada, sabe? Bum. Eu botaria no descartado, mas eu entendo que na realidade da CBF pode ser uma boa. Mas a minha visão é descartado, eu não pensaria no Dorival. Não te apeteceria, não. Né? Tá bom. E aí, o Dorival não tem a grife de seleção brasileira, assim, que todo mundo olha, pô, esse treinador é treinador de seleção, sabe? Você pode falar que o trabalho dele é bom e tal, mas ele chega contestado. Eu acho que chega contestado também.
o que é ruim para a CBF nesse momento. Eu acho que a Contestado no CBF não sentido assim, precisa vai disso. dar 10 jogos aí, tomou pau. Porque o Dorival tchau. tem um Sabe, histórico né? de... Se fosse aquele hype, como foi o do Tite ou do Muricy, que durou 3, 4 anos, e o cara consolidou agora ninguém é melhor treinador que esse cara no país do que o Muricy, do que o Mano em determinado momento, Exato. do que o Tite. Esses foram alçados ao cargo, ou convidados, porque o Muricy não quis assumir, e claramente era o momento deles. O Dorival, acho que teve um casamento de fatores aí do Flamengo que ajudou, mas ele passou por vários times que não tem boas lembranças do trabalho do Dorival, também por culpa das próprias gestões. Então eu acho que ele já chegaria com um histórico recente de vários times que olham para ele e falam, ih, passou por aqui, agora tá na seleção, tipo, pô, como assim? De novo, eu gosto do estilo do Dorival e eu gosto do Dorival. Sim, mas eu treinador. entendo que para agora, eu achei viagem quando surgiu essa... Até a gente tinha abordado ali, né, a questão da margem de erro, né? Ele é um cara acho que não Eu deveria... acho que ele tem margem de erro. Você acha que ele tem margem de erro? Eu acho. Eu Que acho dá- que hoje tem margem de erro. Tá. Não, eu tô contigo, não é isso que a gente tá mesmo indo pra mesma linha, não? Sim. E aí, o... Dorival? Descartado. Descartado também? Descartado. Então descartado aí, o Produçar, descartado. E aí, eu acho que nesse momento eu deixei ali os 3 nomes, talvez, não acho que por gosto, mas acho que pelo que tem mais falado, né? Ancelotti, Diniz e Abel Ferreira. Vamos começar com o Diniz, então. Cara, eu falei esses dias com uns amigos sobre... Eu adoro o Diniz, todo mundo sabe disso. Eu acho que o futebol brasileiro fica melhor com o Diniz. Eu acho que o Diniz, ele enriquece a discussão, ele enriquece o debate, ele enriquece as ideias. É bom. Mas como é que eu encaro o Diniz? Uma startup. Eu acho que o Diniz, ele tem muito potencial e muita margem de erro. Mas ele é uma startup. E eu não acho que uma startup... Então, mas peraí, quando você fala margem de erro, no sentido assim, ele não tem tempo, ele não pode errar. Isso, ele tem muita Ele não- margem de erro. Não, ele tem muito. Ele tem margem de Ele erro. tem A escolha pouca. dele tem muita margem de erro. Porque Tá, eu acho que ele é um entendi. cara que precisa de tempo. Eu acho que não tem essa rodagem na primeira linha para isso. Ele não tem resultados para isso. E eu acho que seria um recado meio muito esquisito para o mercado. E quando eu falo que eu acho que o Diniz é uma startup, tem startups que se tornam donas do seu segmento de mercado. O Google um dia foi uma startup, Sim. o Spotify foi uma startup e hoje lideram os seus mercados aí. A Apple. Só que eu acho que lá atrás você pegar o criador da startup e botá-lo como ministro da economia é arriscado. Tá, Quando tá. a startup ainda não virou uma mega empresa. Que a margem de erro vai ser baixíssima. Então assim, Tá. eu acho arriscado. Pra mim é descartado, apesar de adorar o Diniz e entender que fora o Tietê, eu nunca vi nenhum jogador falar um ai do Fernando Diniz. Todos, inclusive os experientes, se sentiram melhorados pelo Fernando Diniz. Inclusive jogadores da seleção, Isso. né? Da seleção Mas brasileira. uma coisa é estar com jogadores todo dia, a outra Sim. coisa é estar com jogadores esporadicamente. E eu acho que o Diniz precisa muito do campo ainda, do estar no campo. Mas você não acha que de repente se o Brasil ganhar essa Copa, os caras botam o Diniz? Não, aí tudo bota bem. o Diniz. Beleza. Porque daí você pode errar. Ok, Aí você compra um perfeito. modelo Não, de e a jogo, base né? tá ali, é só seguir o fluxo. E você pode errar Tudo também. bem, eu disse algumas vezes que ganhou a Copa, eu acho muito difícil a ruptura para um estrangeiro. Você não tem nem argumento, né? Você acaba de ganhar a Copa com um brasileiro, vai romper por quê? Perdendo a Copa, eu acho que você tem argumentos para, se quiser, a hora é essa. Tá. Por isso que eu acho que o Diniz é descartado. De novo. Mais pelo contexto da seleção também, não por eu ele? acho que é mais o contexto, um pouco por ele, cara. Eu acho que os trabalhos do Diniz, eu acho que você precisa ter um excepcional trabalho ainda por 1 ano, 2. O Diniz não teve essa Seleção não sequência. dá pra treinar também, né? Pois toda hora, bicho, né? eu acho, de novo, não é um voto que contraria aquilo que eu penso, porque pro meu time, eu talvez apostasse no Diniz. Tá. Pra realidade de time. Tá. Mas uma seleção agora, eu acho... Tem gente que vai comparar com o Hans Flick aí A não ser que você acabasse de construir um país. Aí pode beleza, ser, vai né? começar do zero. Então. Mas pode ter gente que compare aí com o Hans Flick, cara. Primeiro, assim, o Hans Flick fez um trabalho estupendo no Bayern com um resultado histórico. Porra, a Champions 100%, que ninguém nunca tinha ganho.
E ele foi 8 anos auxiliar, ele viveu o ambiente de seleção por 8 anos sendo auxiliar do Joaquim Löw. Ele não era um cara com pouca quilometragem de seleção, entendeu? Sim. E mesmo assim tá aí. Hoje em dia levantou um monte de bola para ser esculhambado lá na Alemanha, porque o time foi eliminado na primeira fase. E aí, ô Gabriel, descarta ou pode ser uma boa? Cara, eu acho que o Diniz até evoluiu na carreira dele, até por esses erros mesmo, mudou um pouquinho do estilo. No começo criticavam bastante pelaquela saída de bola, acho que hoje nem tá daquela forma, mas falta uma consolidação de trabalho. Eu acho que, como o Bruno falou, ele não chegou às fases, assim, ó, treinador iniciante, treinador começa a vencer, conseguiu conquistar um brasileiro, consolidou, virou, 60% dos brasileiros gostam do Diniz. Hoje eu acho que se falam, ó, Fernando Diniz é o novo treinador da seleção brasileira, muita gente vai torcer o nariz. Não. Entendeu? Então acho que tá descartado por não ser um treinador consolidado, assim. Você vai falar, ó, Fernando Diniz, treinador da seleção brasileira, todo mundo. Não, tô tranquilo. Boa. Que aqui a gente segue, né? Quem deve ser o próximo técnico da seleção, segundo aqui os comentaristas do nosso De Placa. Ó, pessoal, vai deixando o like, produção me informa aqui. Muita gente participando e não estão deixando o like, tá errado. Não é possível. Deixa o like, mete 7 mil likes, muitas Imagina pessoas participando. se fosse pago, né? Pois é, cara, negócio de graça, segunda-feira estamos aqui, conteúdo diferente, aquela Opa. resenhinha, tal, aquela brincadeira, aquela dinâmica gostosinha. Seguimos aqui o nosso Sai do Muro. Cara, inclusive, só um parênteses aqui, eu percebi já na apresentação que a gente faz um exercício de autoavaliação. Eu fico igual o Neto às vezes, cara. Eu fico batendo palma toda hora. Fala a verdade! Vamos lá, você. Dá na goela. Garotinho, Cascão, bota o hino do Corinthians. Aí, ó, Abel Ferreira. Vamos lá, sendo coerente com tudo que o Ancelotti é um nome que surgiu por agora, né? Eu nunca nem tinha, até porque o Ancelotti falou que se aposentar e tal. Mas me parece ser um negócio bem palpável ali, né? Isso, assim, pelas apurações. Perfeito. A informação prévia que tinha até o dia até sexta-feira, não se falava, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar no nome do Ancelotti, por mais que o Tite adorasse e tal. A CBF lá atrás quis fazer um movimento com o Xavi, né? Que, achei uma viagem também. Traz o Xavi de auxiliar para ele depois assumir, Vieira, Henry, uma loucura. Então, assim, o Ancelotti, eu acho, vou falar dele já. Mas o Abel, eu não vejo nenhum outro técnico com mais mérito, tempo, consolidação e resultado no futebol brasileiro para assumir a seleção do que o Abel. Esquece a nacionalidade, o passaporte, olha para o que foi feito no Brasil nos últimos 3 anos, né? 2 anos e meio. Quem ganhou mais, foi mais sólido, foi mais seguro, fez um futebol que foi altamente ofensivo em números, porque o Palmeiras, em via de regra, ele era um dos melhores ataques de todos os campeonatos que participava, e em via de regra também era uma das melhores defesas. É porque o material humano que o Abel tinha fazia talvez a mecânica do Palmeiras parecer um pouco robotizada e pouco inventiva. Mas na seleção muito construído também por parte dele. Total. Só que na seleção ele tem outras peças, né? Diferentemente de você ter... ele vai ter à disposição o Neymar, umas figuras que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com o que ele tem no Palmeiras. Para mim é o nome ideal. É o melhor nome, porque você não tem barreira de língua, culturalmente ele já está dentro, ele está acostumado, ele tem um perfil que os jogadores também nunca vi ninguém falar um ai do Abel no Palmeiras, tem um perfil de confronto, mas ele tem o perfil também de... No jogar início era junto, mais né? apaziguador, né? Depois ele começou a soltar as asinhas e a dar umas. Mas eu acho que ele tem uma questão de continuidade, tem um modelo que é altamente seguro, vencedor. Eu acho que o Abel é o nome ideal. Eu entendo que o Ancelotti é a maior grife de todas elas. É o nome, o cara vai desembarcar aqui sendo um recordista de Champions, com contrato com jogadores. O Ancelotti é até um cara, pode não parecer, mas é altamente humano. O livro dele, Liderança, até recentemente está com a Tainá, inclusive, esse meu livro. É maravilhoso, cara, assim, não tem um depoimento ruim em relação ao Ancelotti. E os caras pediram para depor no livro. Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, caras assim, que pediram para falar. O Ibrahimovic, inclusive, se eu não me engano, ele fala que precisaria de um livro inteiro só para falar o que ele tem para falar do Ancelotti. O Cristiano é a mesma coisa, então o Ancelotti é uma parada, um sonho. Mas eu acho que pode ser uma boa o Ancelotti, porque tem a questão da ruptura, da língua, essa grife gigantesca também, eu não sei o quanto assustaria todo mundo. Eu queria muito ver o Abel. Cara, melhor nome então pro Formiga. Eu deixei o Ancelotti por último, que talvez eu puder, no meu entendimento, ele seria colocado como o melhor nome por vocês.
Mas e aí, o Abel Ferreira? Pela dinâmica aqui, o melhor nome é o Ancelotti, né? Como o Bruno disse. Melhor grife, o cara que chega como unanimidade, treinador altamente experimentado, treinou, foi campeão em todas as ligas importantes na Europa. É o melhor nome. Mas eu acho, cara, de verdade, um sonho meio distante, assim. Meio distante. Pode acontecer, não desacreditando da informação do UOL e tal. Por merecimento, como diria o Tite, acho que o Abel realmente é o cara da vez. O cara que tem um trabalho, como eu falei, o contrário do Diniz. É um trabalho consolidado, mais de 2 anos no Brasil. Um cara que trabalha com as peças que tem, ou seja, tendo peças altamente qualificadas na seleção brasileira, pode se adaptar ao modelo de jogo, um modelo mais ainda propositivo, entendeu? Então eu enxergo o Abel como o melhor nome. Na dinâmica aqui, ou pela grife, como o Bruno disse, é o Ancelotti, mas o melhor nome para mim é o Abel. Então temos aí, e aí vai automaticamente não pode ser uma boa, até por tudo aquilo que vocês falaram, o Ancelotti, eu acho que o Ancelotti não descartado, né? Não, o Ancelotti eu acho que pode ser uma ótima. É que a questão, o Abel, eu acho que você encurta algumas situações, né? Você pode tê-lo agora já para janeiro. Você já tem um cara que conhece o ambiente, e é um ambiente altamente complexo de futebol brasileiro, não é nem de seleção brasileira. É o ambiente de futebol brasileiro, trato com o torcedor, trato com a imprensa, trato com... É que talvez o Ancelotti seja um melhor selecionador do que o Abel, né? O Abel nunca teve à disposição o vasto cardápio que a seleção vai entregar para ele. O Ancelotti né? Abel Ferreira vai chamar o Rony, vai convocar o Dudu. Olha. É isso que eu tô falando. Se for, vai. Eu vou trocar meu E tá voto, certo, né? Mas enfim, ó.